Olá a todos e todas. Estamos iniciando mais um diálogo tributário da CDTrib de Ceará. E hoje nós temos a honra de receber o projeto Tributos a Elas, da PFN, para o lançamento da campanha Ame Seus Ciclos e do livro Poder Feminino, entre Percursos e Desafios. Saúdo as nossas procuradoras federais, na pessoa da doutora Joana Marta, e também contamos com a honrosa presença da nossa secretária da Fazenda Nacional, ou da Fazenda do Ceará, a doutora Fernanda Pacobaíba, e da doutora Germana Belchior, e também do projeto Deixa Fluir, a Melina, do projeto Deixa Fluir. Quem vai conduzir os trabalhos aqui conosco hoje é a doutora Juliana Pita, procuradora da Fazenda Nacional, a quem eu passo a palavra. Doutora Juliana, por favor. Bom dia, muitíssimo obrigada, Adriana, pela gentileza e acolhida nessa live de hoje. É uma honra muito grande estar aqui na OAB do Ceará, juntamente com você, representante da Comissão de Direito Tributário. Meus agradecimentos também ao presidente da OAB do Ceará, José Erivaldo Dantas Filho, ao presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Ceará, Jefferson Viana. Grata por receberem o movimento Tributos a Elas, aqui representado por mim, Herda, Joana e Lorena, e as representantes também de movimentos sociais aqui, do movimento Deixa Fluir, Melina, Mulheres do Brasil, Morgana, a secretária de Fazenda do Estado de Ceará, na secretaria, né, com a própria secretária de Fazenda, Fernanda, e a representante também, a Germana, representante da secretaria também de Fazenda do Estado de Ceará. E a procuradora da Fazenda aposentada, nossa Maria Dione, representando aqui a ANAF, que é a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Grata também a todas as palestrantes aqui presentes, né, mais do que comprometidas com uma causa, que é a pobreza menstrual, trazendo forças aí para a solução desse problema, né, tão urgente e inadiável. O propósito hoje, né, é falar sobre o combate à pobreza menstrual e como que o universo jurídico pode se mobilizar diante dessa questão, né, que é uma questão de saúde pública, é uma questão social muito aviltante, e como movimentos sociais, né, e entidades da sociedade civil organizada e o Estado podem se conectar para trazer aí soluções para a pobreza menstrual. Então, o propósito da live é tornar esse assunto visível, né, abrir o debate sobre isso no âmbito do direito, como os recursos do direito podem ser utilizados e como a educação também, né, como um mecanismo essencial para a solução desse problema. Então, a gente quer colaborar com novas formas de pensar o problema, né, que as mulheres enfrentam, né, para intervir e transformar essa realidade social. Então, a gente, como eu já falei, temos um exemplo de conexão, né, de como a sociedade civil e o Estado podem atuar de uma forma prática contra esse problema, que impacta a dignidade feminina e a igualdade entre homens e mulheres. Esse é um problema que acaba passando desapercebido no nosso dia a dia, né, muito por falta de informação, e esse tema no movimento Tributos a Elas, que é um movimento de mulheres da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele se tornou inadiável. E aí a gente acabou criando essa campanha, Ame Seus Ciclos, voltada para a educação menstrual de adolescentes e distribuição de absorventes não descartáveis para as meninas de baixa renda, em especial no Nordeste. Estamos numa campanha de arrecadação de recursos para a compra de absorventes não descartáveis e também de divulgação de material gratuito que produzimos de educação menstrual para todas as adolescentes, através de uma cartilha, e também divulgando a campanha Bolsa Básica da Mulher, que é uma campanha que trata da desoneração de tributos sobre itens de higiene menstrual pelos estados e projeto de lei para distribuição de absorventes nas escolas e nas unidades de saúde. Iniciativas concretas já começaram, né, no estado do Ceará, e vão ser melhor explicadas aqui pela secretária de Fazenda do Ceará, a primeira mulher secretária de Fazenda dessa instituição, Fernanda Pacobaíba, que também é professora e doutora em Direito Tributário na PUC de São Paulo.
Fernanda, seja bem-vinda. Quais as frentes que o Estado do Ceará já abriu em relação à pobreza menstrual? Bom dia a todas e a todos que nos assistem. Obrigada aí pelo convite nessa participação. Eu fico super feliz de ver esse palco cheio de mulheres aí empoderadas. Eu acho tão bacana isso, essa visibilidade que a gente está tendo, de uma atuação numa área super árida, né, que é o direito tributário. Todas tributaristas aqui, enfim, praticamente todo mundo tributarista, e numa área que vocês conseguiram, de fato, eu diria, trazer um sentido de humanidade, de uma necessidade de tocar num tema tão fundamental. E aí eu iniciaria cumprimentando a doutora Adriana Fonteles, obrigada pela oportunidade, pela promoção do evento, pela OAB, mandando um beijo para o meu amigo doutor Erinaldo Dantas, uma liderança. Não estou vendo a Ingrid aqui, mas um beijo para a Ingrid também, foi minha aluna, uma grande referência para a gente. Da PGFN, minha amiga Joana Marta, já fizemos mestrado juntas e foi a pessoa que fez tudo isso acontecer no estado do Ceará, porque fez essa conexão. Doutora Zerta, Juliana, Morgana, Lorena, doutora Maria Dione e a Melina, que está aqui, já a doutora, nossa estudante do movimento Deixa Fluir, minha amiga Germana Belchior, nossa coordenadora de Relações Institucionais, né, aqui da Secretaria da Fazenda. E aí, como é que tudo isso começa, gente? Acho que mais ou menos aqui no estado será em março. Veio uma primeira reunião nossa aqui, Secretaria de Fazenda e o Tributos a Elas. Eu fiquei muito encantada, né, com a possibilidade que essas meninas trouxeram, essas procuradoras trazem, de impactar um tema que é fundamental. E aí tem um engajamento também, somos apenas 2 secretárias, né, no Brasil, 2 mulheres, eu e a Cris, de Goiás, e a gente sabe desse movimento que nós temos, eu diria, no sentido de tratar sempre dos assuntos sem ter uma perspectiva de gênero, eu diria, mais evidente. Algumas pessoas têm feito isso no Brasil de forma inovadora. A professora Tatiane Piscitelli, que é uma pessoa que eu admiro demais, gosto demais da Tatiane, e ela tem tratado isso com muita coragem, e as meninas, o movimento Tributos a Elas, todos os elogios, né, por levar essa bandeira. E aí levei a dinâmica para o governador Camilo Santana, que é um homem da mais alta sensibilidade também. Na verdade, esse projeto já havia um projeto de lei liderado pela nossa vice-governadora, Isolda Sela, e pela secretária de Educação, a Eliane Estrela, e o que aconteceu foi que a gente serviu apenas para dar aquele startzinho e fazer com que essa mobilização acontecesse, que o projeto fosse efetivamente encaminhado para a Assembleia Legislativa. E aí nós temos a lei aprovada, a Lei 17.574, de 27 de abril de 2021, acho que foi pouco mais de um mês depois da nossa reunião, e na sequência também aprovamos aqui no estado do Ceará, o governador assinou o decreto 34.178, de 2 de agosto de 2021, instituindo alguns itens relacionados, né, que visam a combater essa pobreza menstrual, ou eu diria, suavizar os seus efeitos por meio da isenção. Havia uma preocupação muito séria nossa, a gente que já lida com tributário há algum tempo e que sabe eu diria, da gravidade que é a questão de concessão de benefícios fiscais no nosso país, a gente trata esse assunto com muita responsabilidade, e aí precisávamos fazer também um movimento muito sério junto ao nosso setor empresarial, porque, nas mais das vezes, nós vemos alguns benefícios fiscais serem concedidos às empresas e a gente, muitas das vezes, não consegue impactar, ver o sentido de impacto nos preços. E aí, também, começamos esse movimento de engajamento com as principais lideranças estaduais do comércio, né, para que houvesse esse compromisso de que essa isenção chegasse ao preço desses absorventes, né? E aí, a nossa isenção dos absorventes vai estar vigendo aqui no estado do Ceará a partir do dia 1º de setembro, próxima quarta-feira, dia em que faremos também um evento junto com a CDL, junto com a FEComércio, com a OAB e o movimento Tributos a Elas, sim, para congraçar essa questão tributária e gerar esse compromisso social de fazer reverberar
nos preços. Além de tudo isso, essa política instituída pela Lei 17.574 traz essa determinação de que cabe ao poder público adquirir e distribuir esses absorventes higiênicos às nossas alunas, além de que a política já há uma política estruturada para as nossas presidiárias aqui no estado do Ceará. Foi feito contato também com o secretário Luiz Mauro, que tem muita sensibilidade também nesse tema, e inclusive ratificou que o cumprimento da lei de execuções penais já é amplo e restrito no âmbito daquela secretaria, no sentido de fornecer também esses absorventes mensalmente às nossas presidiárias. Então, aqui o Estado do Ceará participa simplesmente agradecendo, eu diria esse nudge, que acabou que foi compartilhado no sentido, eu diria, mais delicado e mais consciente por esse movimento nacional. Ainda temos um passo nessa matéria. O Estado do Ceará vai levar para o Conselho Nacional de Política Fazendária, para o CONFAS, para que seja aprovado um convênio nacional, e aí o próximo CONFAS deve ser no mês de outubro, e certamente a gente vai estar fazendo, eu diria, esse movimento junto com o Tributos a Elas, OAB, para engajar outras unidades da federação nesse mesmo movimento adotado pelo Estado do Ceará. A gente já sabe, eu vi inclusive algumas postagens de outras unidades da federação, como o Estado do Maranhão, que já tomou essa iniciativa também, mas a gente sabe que é uma temática que a gente precisa estar fazendo reverberar e acontecer, porque é uma demanda absolutamente premente. Então, agradecer a todas vocês, deixar aqui meu beijo, meu muito obrigada. Pedir desculpas por não poder participar do evento como um todo, estou em 3 reuniões aqui simultaneamente, mas desejar, enfim, o Estado do Ceará está super alinhado a esse ideal, e o que precisar, nós estamos aqui para apoiar. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Fernanda. Sua fala demonstra, né, o que você colocou outro dia, você postou no Instagram, que nem tudo são flores, mas tudo é semente. A gente sabe que a jornada não é fácil, né, para concretizar essas ações, e tem uma frase do Gabriel Chalita, parecida, que se adequa muito bem à nossa jornada, que é daquela que olha pela janela, vê rosas murchas e ainda assim fica feliz. Feliz porque consegue enxergar as sementes. Muito grata por sua participação. Agora eu passo para a Herta, procuradora da Fazenda e cofundadora do movimento Tributos a Elas, pesquisadora em temas de tributação e gênero, doutoranda em Direito e Sociologia e uma grande mestra nossa, né, em abrir caminhos para as abordagens das questões do empoderamento feminino na Procuradoria, coordenadora do livro que está sendo lançado, Poder Feminino, Entre Percursos e Desafios, junto comigo, um livro que trata, né, de pobreza menstrual e outros assuntos do universo jurídico feminino, e que está sendo lançado agora pela editora Raiz. Herta, explica um pouquinho do movimento Tributos a Elas, como começou essa ideia da campanha Ame Seus Ciclos e do Bolsa Básica da Mulher. Oi, Juliana. Oi, queridas. Oi a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O movimento Tributos a Elas surgiu a partir de uma insatisfação que a gente tinha, de uma busca por melhoria da situação das mulheres em diversos aspectos. A gente sabe que a gente vive um mundo, né, de profunda desigualdade entre as mulheres, tanto na questão econômica, quanto na questão política, quanto na questão social, em diversos aspectos. Então, a gente veio assim de dentro do nosso coração, do fundo do coração, a gente, em Brasília, eu e a Alana no começo, e depois outros colegas somaram a causa, e a gente quis criar um movimento para levantar, para demonstrar a nossa insatisfação e para conversar sobre o assunto, né? Para a gente debater temas sobre desigualdade entre homens e mulheres, para fortalecer as meninas, as próximas gerações. A nossa intenção foi olhar, a partir dos nossos estudos, a gente olhou para o passado, a gente olhou para o movimento dos sufragistas, das sufragistas, a gente olhou para o presente, o que a gente tem hoje, todas as lutas que as mulheres fizeram antes de nós, o que gerou, onde é que a gente está. A gente ainda tem números muito baixos de representantes femininas no Congresso, por exemplo, 12%, 13%, geralmente é muito baixo. A gente tem um número baixo de mulheres nas organizações das grandes empresas. Se forem mulheres negras, eu acho que são 3% apenas, assim como CEOs de grandes empresas. Então, a gente tem um número muito baixo, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Dentro da PGFN também a gente sofre
todas essas mazelas do universo do patriarcado em que nós estamos. E a gente quis criar esse movimento para isso. A gente quis debater a igualdade entre homens e mulheres. Nós fizemos vários eventos que estão disponíveis no YouTube, inclusive. Vocês podem acessar o YouTube do Tributos a Elas, tem várias coisas lá interessantes. Tem vários eventos, a gente trouxe, a gente fez parcerias com outras associações, com outras instituições que também cuidam, a JUF Mulheres, o Elas Pedem Vista, a ANAF agora tem a comissão também da mulher, justamente para que a gente consiga fazer essas construções, porque em todas as carreiras jurídicas, em todas as carreiras, na medicina, na enfermagem, em todas as outras carreiras, a gente tem ainda um pouco desse ranço, de toda a construção histórica e cultural em que as mulheres tinham que ficar no lar, cuidando da casa, e que os homens iam para o espaço público cuidar de grandes assuntos e de temas estratégicos. Então, toda essa dificuldade a gente encontrou, e a partir daí criamos um grupo de estudos, né, em conjunto com a FGV, com a professora Tatiana Pistelli, inclusive, de tributação em gênero, começamos a trabalhar sobre o assunto, pesquisamos diversos temas, e um dos temas que nos chamou a atenção foi o tema da pobreza menstrual. A gente tem dados muito baixos ainda, e curiosidades, assim, um pouquinho inusitadas a respeito do tema, inclusive. Por exemplo, se a gente for olhar ao redor do mundo, a gente tem mulheres que encontram tabus no momento da menstruação, né, naquele período menstrual. A gente tem, por exemplo, na África do Sul, 32% das meninas não encostam imagens religiosas enquanto elas estão menstruadas. No Brasil, 43% das meninas não andam de pé descalço se estiverem menstruadas. 34% das garotas, né, na África do Sul também, não visitam templos religiosos se estiverem menstruadas no período da menstruação. Na Índia, 57% das meninas não entram na cozinha se estiverem no período da menstruação. Inclusive, elas têm que dormir, né, em quartos separados. 39% das meninas na Índia não dormem na própria cama quando estão menstruadas. 37% das meninas não sentam, na Índia também, não sentam para sentar com a família para comer no período da menstruação. E por aí vai. Então, a gente tem vários tabus relacionados a isso, a gente tem... e dentre todos esses problemas que as meninas encontram, né, culturais em relação à menstruação, a gente ainda encontra o fato de que os absorventes são tributados, são caros, né, são itens caros, a tributação dele é alta, no Brasil a gente tem mais ou menos aí 27%, 26%, ainda bem que no estado do Ceará a gente já está caminhando para diminuir essa tributação, graças aí à nossa incrível secretária e ao trabalho que a equipe está fazendo, mas nos outros estados a gente ainda não tem, a gente tem em alguns estados a perspectiva de distribuir o absorvente, como no Rio de Janeiro, do Distrito Federal a gente há leis já aprovadas para que se distribuam os absorventes para as escolas públicas, mas a gente ainda não tem uma perspectiva assim no âmbito brasileiro como um todo de diminuição total e integral dessa alíquota relacionada ao absorvente. Então, foi por isso que a gente propôs essa campanha, a campanha que a Juliana já adiantou, Ame Seus Ciclos, que é uma campanha de amor próprio, de sentimento de conhecimento mais do próprio corpo, de desmistificação do que acontece, né, no período menstrual, em relação aos adolescentes. Então, a gente fez uma cartilha, está bem bonita, a Juliana e várias pessoas se envolveram nessa cartilha, para que as meninas tivessem consciência do seu ciclo, do seu período menstrual, do que acontece com o seu corpo, para desmistificar esses tabus, inclusive. Dentro dessa campanha Ame Seus Ciclos. E na campanha Bolsa Básica da Mulher, nós temos aí 2 modelos de projeto de lei que podem ser implementados por estados, que é um para distribuição gratuita de absorvente, e outro que é para incluir na Bolsa Básica da Mulher, que seria uma cesta básica da mulher, os produtos relacionados à sua higiene menstrual, né? Para que eles ganhem, para que eles sejam tratados como essenciais, o que de fato eles são essenciais, então eles precisam ser tratados como essenciais, a tributação deles deve ser uma tributação baseada na essencialidade dos produtos. Convidamos todos a participarem, a comprarem o livro, tudo que for vendido no livro virtual,
tudo que foi arrecadado vai ser disponibilizado para a campanha no livro Poder Feminino entre Percurso da Tributação, a direito previdenciário, a instituições, direito antidiscriminatório, tudo que tem a ver um pouquinho com direito e mulheres, e são pinceladas de estudos que as procuradoras estão fazendo, com muito esforço e dedicação. Foram várias procuradoras envolvidas nesse livro, e tudo que foi arrecadado da venda virtual desse livro vai ser direcionado para a campanha. E, além disso, vocês podem doar pelo QR Code. Então, tem o QR Code aí, tem o site da gente, a Vaquinha Online, podem fazer as doações, e podem também exigir dos seus respectivos estados, né, além do Ceará, que tomem atitudes para que essas meninas tenham um acesso a uma vida mais digna, de uma forma geral. Expliquei aqui um pouquinho da campanha para vocês, passo aqui a palavra para Juliana, né? Espero ter respondido essa pergunta, contado um pouquinho aí do que aconteceu, e agradeço a oportunidade de estar aqui no estado do Ceará, ainda que virtualmente, com todas vocês. Vamos juntas mudar realidades. Contem comigo para que a gente transforme aí o mundo em que a gente vive, um pouquinho nessa geração, um pouquinho mais na próxima geração, mas vamos continuar nossa luta. Muito obrigada. Obrigada, Herta. Só lembrando aqui, essa campanha, ela é uma campanha de educação menstrual também, né? De trazer informações para as meninas e adolescentes. Então, a cartilha que a gente preparou é uma cartilha que é um material gratuito da campanha, que está para ser disponibilizado hoje ou até no início da semana que vem, na Linktree do Tributos a Elas, que é @tributosaelas, tem lá maiores informações sobre a campanha, tem a cartilha, vai ser disponibilizada ali também, e outras coisas relativas aí a esse movimento. Bom, passo então a palavra à Lorena, que é procuradora da Fazenda Nacional de Santo André, São Paulo, mestranda em Direito e atuante no movimento Tributos a Elas há mais de um ano, colaboradora de todas as frentes do movimento, com uma garra sem igual, e também autora de artigo, né, do livro que está sendo lançado, Poder Feminino. Lorena é uma mulher negra na PGFN e ela sabe como é importante a luta pela igualdade de gênero e raça. Minha pergunta, Lorena, que a gente gostaria que você esclarecesse aqui, o que é pobreza menstrual? Como é que a gente pode compreender esse conceito, a abrangência desse conceito, como que a pobreza afeta as mulheres, as meninas, se é a mesma coisa, mulheres e meninas? Discorre um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor esse assunto. Olá, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do evento. É um prazer estar ao lado de tantas colegas por essa causa tão nobre, que é a campanha. E parabenizo desde já também ao AB Ceará por essa iniciativa. Eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte, então é uma cidade pertinho de Fortaleza. Tenho muita familiaridade com o estado, muitos amigos, então, para mim, realmente é um grande prazer. Quanto à menstruação, a gente sabe que é um fato biológico, um processo natural, que faz parte do ciclo reprodutivo de muitas meninas e mulheres por cerca de 30 anos. E aí, como as meninas falaram, a menstruação ainda é um tabu em muitos países, muitas vezes associada à impureza, como no caso da Índia. Então, a pobreza menstrual em si, o termo, foi criado para designar uma condição que afeta as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, que não possuem saneamento básico, banheiros, água, produtos de higiene. E, então, segundo o relatório da Unicef, criado especificamente sobre a pobreza menstrual no Brasil, cerca de 900 mil meninas brasileiras não têm acesso à água canalizada em seus domicílios e 6,5 milhões vivem em casas sem ligação à rede de esgoto. Ainda mais, 4 milhões sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas. Isso afeta, por exemplo, o acesso a absorventes ou banheiros e até mesmo sabonetes. Em função disso, muitas meninas se utilizam de meios inseguros para a contenção desse fluxo menstrual, como, por exemplo, pedaços de pano, papel higiênico e até mesmo miolo de pão. Quando uma pessoa sangra periodicamente por uma condição biológica e não possui acesso a esses itens, a situação contribui para uma maior exclusão e cresce também o tabu já existente em torno da menstruação. Por isso, a ONU
reconheceu que o direito das mulheres à higiene menstrual é uma questão de saúde pública mundial e de direitos humanos. Quanto à forma como a pobreza menstrual afeta meninas e mulheres, podemos dizer que está diretamente relacionado às desigualdades, seja racial, social, de renda. Isso porque, por exemplo, uma família de menor renda tende a dedicar uma fração menor do seu orçamento para itens de higiene menstrual, já que a prioridade, obviamente, é a alimentação. Então, de acordo com o estudo da Unicef, a chance de uma menina negra não possuir acesso a banheiros é quase 3 vezes maior do que a chance de uma menina branca nessas condições. E ainda mais, enquanto cerca de 24% das meninas brancas residem em locais avaliados como não tendo serviços de esgoto sanitário, esse percentual aumenta para 37% no caso das meninas negras. E, por fim, também acho super relevante destacar que a pobreza menstrual não é um termo especificamente sobre ausência de acessos a itens de higiene, não é apenas, mas também o acesso à educação menstrual, como Juliana já destacou. Inclusive, uma pesquisa de 2018 da Sempre Livre constatou que 54% das meninas e das mulheres entre 14 e 24 anos não sabiam ou tinham poucas informações sobre a primeira menstruação. E a falta de acesso a essa educação menstrual pode trazer graves consequências, como, por exemplo, uma gravidez precoce. Então, essa ausência de informações pode trazer também inúmeras restrições que impactam diretamente na escolha durante a vida dessas meninas. O ciclo menstrual ocorre periodicamente, por isso entender como é que esse processo funciona faz com que as meninas aprendam a lidar com todas essas fases do ciclo e, consequentemente, não tenham limites e entendam como funciona o próprio corpo. É essencial, portanto, dar essas informações a essas meninas, para dar maior autonomia, elas aprenderem a se autogovernar, saber que tipo de anticoncepcional é o melhor para cada uma. Portanto, é exatamente esse o objetivo de trazer à tona a pobreza menstrual, que se iniciou essa campanha, como as meninas já falaram, Ame Seus Ciclos, para que todos possam colaborar. E deve-se ter em mente que a menstruação é uma condição perfeitamente natural, que deve ser mais seriamente encarada e esclarecida pelo poder público e por toda a sociedade. E quando não se permite que uma menina possa passar por esse período de forma adequada, estamos violando a dignidade delas. Agradeço mais uma vez o convite e agora volto a palavra à Juliana. Muito obrigada. Obrigada, Lorena. Realmente, assim, o que nos motivou a fazer a campanha para as adolescentes, né, foi que elas têm um grande potencial, que a gente precisa ressignificar, né, essas questões da menstruação, iniciando por elas. Então, a gente fala muito em acesso à tecnologia, de como é importante no mundo de hoje, especial para os jovens, né, como é importante acessar a tecnologia, mas a gente tem que ver que a tecnologia ela não é só eletrônica, né, ela também está no sistema humano, porque tecnologia é o que melhora a nossa performance humana. Então, a gente tem que entender esses ciclos, lidar com isso, ativar essa tecnologia humana, aproveitar melhor esse potencial humano, né, como mulher, e é isso que a gente acredita. Parar de desperdiçar esses potenciais. Vamos, então, à querida Joana Marta, mestre em Direito e mestra também dos sistemas da Procuradoria, professora de Direito e articuladora dessa campanha no Ceará. Joana, como que surgiu essa parceria do Tributos a Elas no Ceará? Como que você articulou isso? E responde também, por favor, se já há outros estados, né, que já vem fazendo alguma coisa, se você tem algum apanhado aí a respeito disso, como que você vê essa questão? Joia. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui mais uma vez, né, junto, trazendo tributos a elas para o Ceará. Acho que o Ceará já é casa do Tributos a Elas, né, a Herta que participa lá desde o início dessa parceria, ela é testemunha do quanto o Ceará é receptivo a todas as iniciativas desse grupo. Bem, eu quero saudar também aqui a minha amiga Adriana, né, a Ingrid não está aqui,
mas também fez essa coisa toda acontecer, o lançamento dessa campanha acontecer aqui. As minhas colegas procuradoras que estão aqui presentes, a Lorena, a doutora Dione, então fico muito feliz de estar com vocês, Melina, Morgana, então acho que vocês todas têm um papel fundamental para que a coisa realmente aconteça aqui no nosso estado. Juliana, essa parceria, ela teve início meio que de um sentimento, como a Herta falou, não é? Foi, assim, uma sincronicidade, porque ao mesmo tempo em que a OAB, ela tinha já a intenção, desde uma live que foi feita há alguns meses, entre o Tributos e a OAB, de implementar no estado do Ceará algum projeto que fosse relevante, do ponto de vista concreto, para trazer essa questão da tributação em gênero, vocês estavam começando a divulgação da campanha do Ame Seus Ciclos, né? Então, foi uma coisa que aconteceu, assim, de forma simultânea, essa vontade de fazer alguma diferença, né, em plano nacional, mas logo eu visualizei uma grande oportunidade de implementar na prática esse projeto aqui no Ceará, pelo perfil da nossa secretária, né? A Fernanda é uma pessoa extremamente receptiva, é uma pessoa com quem eu fiz mestrado há muitos anos atrás, e que eu acompanho a trajetória dela, sei o compromisso dela com a redução das desigualdades sociais, o compromisso dela com as causas sociais também. Então, eu vi na Fernanda e na Cefaz como um todo uma grande oportunidade de a gente implementar, né, e fazer realizar a campanha aqui no estado do Ceará. Então, um dia eu encontrei a Fernanda, até casualmente, né, e a gente começou a trocar uma ideia, e ela logo foi a pessoa mais receptiva, já marcou uma reunião com tributos, já disse o que é que ela pretendia fazer, e logo depois dessa nossa reunião, a gente teve notícia de que, de fato, ela tinha conseguido, junto ao governo do estado, a isenção, né, do absolvente e de itens equiparados para colocar na cesta básica, e, ao mesmo tempo, a implementação de uma política pública nas escolas, né, nas escolas estaduais, no sentido de dar essa orientação, essa educação que as meninas precisavam para ter plena consciência do que é a menstruação, né, encarando isso daí como algo de saúde pública, como são as recomendações internacionais. Então, esse projeto teve, né, como ela mesma diz, que eu fiz acontecer, eu discordo, porque todos nós tentamos, né, estamos aqui para levar essa campanha, essa bandeira, né, disseminar essa bandeira em todo o Brasil, mas, de fato, ela foi extremamente proativa, e espero que o exemplo dela seja seguido por outros estados, né, por outros governos, por outros secretários, comprem essa causa, que é de extrema relevância. Eu fiz um apanhado, a gente sabe que eu acredito que até o início do ano, alguns estados já tinham algumas iniciativas, né, tanto na distribuição de absolventes, como também na propostas legislativas de desoneração. Era o caso, por exemplo, de São Paulo, acho que Distrito Federal, o Rio de Janeiro também tinha algumas iniciativas legislativas, mas quando eu fui parar para me atualizar essa semana, eu vi que diversos estados já estão comprando a causa, né? Então, eu vi iniciativas do Maranhão, vi iniciativas do Piauí, alguns estados também lá da região sul. Então, eu acredito que essa campanha está sendo extremamente relevante por ela levar à tona o problema e poder startar, né, os estados a implementarem políticas públicas semelhantes a essa que foi adotada aqui no estado do Ceará. Então, eu espero, torço, que isso aí seja realmente uma semente que vai gerar muitos e muitos e muitos frutos. Então, fico muito orgulhosa de que tenha essa inauguração, assim, com tanto sucesso aqui no nosso estado, né? Então, vocês contem com a gente aqui para fazer acontecer o que for preciso. Obrigada, Joana. Bom, devido ao tempo, vamos passar a palavra à Adriana Fonteles, jovem advogada, tributarista, especialista em direito tributário, estudiosa sobre as questões de tributação de gênero no grupo de tributação de gênero da Fundação Getúlio Vargas, junto com a Procuradoria da Fazenda, membro do Conselho Consultivo da OAB do Ceará, para explicar um pouco nessa questão dos tributos, como é que eles incidem sobre os absorventes,
né? A gente sabe que tem uma carga tributária alta sobre os absorventes, né? E são tributos federais, estaduais. Explica um pouquinho isso para a gente, Adriana, e de que forma essa incidência tributária sobre os itens de higiene menstrual, né, viola a Constituição. Pronto, obrigada, doutora Juliana. Nós sabemos que a tributação sobre absorvente ela é uma tributação indireta, né? O que é a tributação indireta? É quando o valor do tributo, ele é embutido no valor final do produto e repassado ao consumidor, o que faz com que essa carga acabe se tornando demasiadamente onerosa. A incidência, os tributos com maior frequência de incidência é o ICMS, o PIS e COFINS e o IPI, o ICMS de competência estadual, o PIS e COFINS e o IPI de competência da União, né? A tributação incidente sobre os absorventes, ela pode chegar até 27,5% do valor do imposto embutido no produto, e essa alta carga tributária, ela viola a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, né, da nossa República, e também o princípio da isonomia, que é consagrado tanto no artigo 3º, inciso 4º, e artigo 5º, caput da nossa Constituição Cidadã, que traz justamente que é vedado qualquer forma de preconceito e de discriminação, e que todos são iguais perante a lei, ou seja, a lei ela permite a criação de leis discriminatórias positivas para que a gente possa alcançar uma igualdade material, porque, no entanto, a gente só tem a igualdade formal, né? Por mais que a Constituição garanta que homens e mulheres são iguais perante a lei, materialmente, infelizmente, a gente não tem essa concretude, né? Então, é mais ou menos isso. Esses são os princípios e fundamentos que são violados ao termos uma alta carga tributária, que não considera o absorvente um item essencial ainda, né, infelizmente, mas como a própria doutora Joana já falou, os estados eles estão avançando, né, e estão olhando com um olhar diferencial sobre essas questões e criando leis discriminatórias positivas para que a gente possa alcançar essa dignidade menstrual, né? É isso. Obrigada, Adriana. Realmente a igualdade já está prevista, né, legalmente, mas a gente ainda está performando, né, essa igualdade aí na prática. Muito obrigada. Maria Dione de Araújo Felipe, procuradora da Fazenda Nacional aposentada, especialista em integração econômica e direito internacional fiscal e diretora de integração da ANAF, que é a maior associação, né, de advogados públicos no Brasil, públicos federais, e também autora de artigo no livro Poder Feminino, Entre Percursos e Desafios, que está sendo lançado. Dione, esclarece um pouquinho como que a ANAF entrou nessa campanha e o que a gente pode esperar aí para o futuro em relação a esses problemas que as mulheres vêm enfrentando. Bom dia a todos, a todas, principalmente as mulheres empoderadas que participam dessa live. É um prazer enorme estar aqui representando a ANAF e, mais ainda, estar representando a ANAF no meu Ceará, cidade que eu nasci, terra de Raquel de Queiroz, terra dos educadores Raimundo Felipe e Teonila, meus pais, que me ensinaram tudo sobre dignidade ética. Para mim é super importante estar participando dessa campanha. A ANAF, como você falou, é uma Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, as 4 carreiras participam, nós somos mais de 3.600 integrantes, temos advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, procuradores do Banco Central. E a ANAF tem um braço muito importante, que é o ANAF Solidária, que faz parte da minha diretoria, eu sou diretora de integração, e no ANAF Solidária a gente tenta amenizar um pouco as deficiências que as políticas públicas deixam em relação à sociedade como um todo. Então, para nós, quando nós recebemos o convite do Tributos a Elas para participar dessa campanha, para nós foi um momento de grande felicidade,
porque é uma campanha linda, é uma campanha que começa a cuidar das nossas meninas, começa a cuidar do futuro do país, e num tema pouco conhecido, que é o da pobreza menstrual. Eu encontrei muitos colegas que nunca tinham escutado falar sobre isso. Então, é importante esse trabalho tributo a elas, que o tributo a elas está envolvendo, não só em relação a essa campanha, mas em relação a muitas campanhas que têm assumido e que têm levado. A Herta é a Herta e as outras meninas, né, vocês que fazem parte, vocês são muito valorosas em relação a isso, porque cada dia vocês buscam temáticas mais importantes para amenizar essas deficiências, e isso, o que a gente tem tentado na ANAF, através da ANAF Solidária, é justamente tentar amenizar, tentar ajudar de forma solidária, para que a gente consiga chegar no momento em que a gente não precisa estar fazendo esse tipo de campanha, para que a nossa realidade seja totalmente diferente. E nós só vamos conseguir fazer isso se a gente consegue fazer com que as pessoas despertem em relação a isso, com que a sociedade desperte, com que o governo desperte em relação a isso. Eu acredito muito que na nossa capacidade de sonhar, certo? Como disse Quintana, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste seria o caminho se não fosse o chegar nas estrelas. Então, é por conta desse caminhar, por conta dessa necessidade de chegar nas estrelas, é que a gente tenta encurtar os caminhos. E dessa forma, nós doamos 100 kits para impulsionar a campanha, kits que vão ser distribuídos para as meninas carentes no meu Ceará, e é uma grande alegria que a ANAF tem poder estar participando disso. A gente pretende continuar ajudando, nós nos colocamos à disposição para sempre a gente poder participar desse tipo de campanha, porque nós, como os advogados públicos, precisamos ter consciência, porque o nosso trabalho é justamente defender a sociedade, então essa preocupação tem que ser uma preocupação muito forte, né? E nós, como os membros associativos, somos responsáveis por conduzir essas campanhas, e só tenho a agradecer o convite, a oportunidade de estar participando. Me despeço com as palavras do Galeano, que fala: para que servem os sonhos? Ora, para que serve a utopia? Serve para isso, para que não deixemos de caminhar. Caminhemos. O QR Code está aí na tela, vamos adquirir os kits e vamos continuar caminhando juntas. Muito obrigada. Obrigada, Dione. Esqueci de agradecer também ao OAB Ceará. Parabéns, meninas, que trabalho lindo que a OAB Ceará fez nesse episódio. Parabéns a todas. Muito obrigada, Dione. Fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas, né? E vocês sabem disso. Morgana Falabella agora. Passo a palavra, procuradora da Fazenda, procuradora federal, né? Mestre em administração pública nos Estados Unidos, co-líder do Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil, de Nova York, que vai trazer uma experiência internacional aí sobre o tema. Como que surgiu o movimento de combate à pobreza menstrual nos Estados Unidos, Morgana? E como que a comunidade internacional tem enfrentado essa questão da pobreza menstrual, que ações têm sido feitas. A gente sabe que esse movimento dos Estados Unidos, né, iniciou nos Estados Unidos, e traz um pouquinho dessa experiência para a gente. Sem áudio. Segundo a minha filha, a frase do ano foi se retire do mudo, né? E eu comecei no mudo. Mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar aqui e dar os parabéns. Que movimento lindo do Tributo a Elas, em parceria com a ANAF, com a AB Ceará, o governo do estado do Ceará. É muito lindo ver a sociedade civil organizada em prol de uma causa tão importante, e agindo e executando na prática, né, uma política pública
tão importante para nós, mulheres e meninas. O movimento da pobreza menstrual, ele surge nos Estados Unidos em 2015, 2016, até de forma um pouco tardia, né? Se a gente for considerar o Quênia, por exemplo, em 2004, já não se incidia imposto sobre comercialização em absorventes. Em 2011, eles retiraram a incidência do imposto sobre produtos de importação, e em 2019, o Quênia resolveu distribuir absorventes gratuitos para todas as escolas. Então, a gente vê que nos Estados Unidos, até que esse movimento chegou um pouquinho tarde, mas eu acredito muito em decorrência dessa situação toda de luta pelo empoderamento feminino, né? Essa busca de se ver mais líderes em cargos políticos, nas corporações. Acredito que se chegou a constatar que havia um gap lá atrás, o porquê de não termos tantas mulheres candidatas a cargos políticos, o porquê de não termos tantas mulheres em cargos de liderança. Existem fatores aí que precisamos olhar com mais afinco, e foi quando se constatou que a ausência escolar, no mínimo por 5 dias no mês, se dava em decorrência da menstruação. A falta do absorvente, os mitos envolvendo, o estigma que se envolve a questão, né? A menstruação ainda é, de fato, um tabu, ninguém fala sobre a menstruação, muitas vezes utilizamos eufemismos para falar dela. Aqui nos Estados Unidos existem alguns nomes, como a tia vermelha chegou, enfim, se verifica que tem realmente uma dificuldade em falar sobre o assunto, e não se falando sobre o assunto, a gente não tem informação sobre o assunto. Então, a primeira causa de ausência escolar das meninas aqui nos Estados Unidos era em função do período menstrual. E isso impactava no futuro profissional. E isso impactava, como a Lorena falou, no sentido de ter uma gravidez precoce, casamentos precoces. E aí você tem todo um futuro interrompido por uma questão que é fundamental biológica, né? A gente não está falando de algo luxuoso, a gente está falando de uma necessidade, né? E muitos estados americanos, em sua grande maioria, não consideravam o absorvente como algo essencial. Para você ter uma ideia, o Viagra não tem incidência de imposto porque é um item essencial. Materiais para barbear são itens essenciais e não possuem incidência de imposto, mas o absorvente não. E aí onde vem esse movimento, né? Nós temos 2 organizações muito fortes no início desse movimento, uma já fornecendo o produto em si, o absorvente, fazendo a distribuição gratuita, e para isso contando com a comunidade como um todo para as doações, e uma organização muito forte chamada Period Equity, que é um grupo, formado por um grupo de advogadas, e elas vêm lutando ali, fazendo um trabalho corpo a corpo com legisladores, promovendo ações judiciais com base no princípio da dignidade da pessoa humana, para que os estados passassem a considerar o absorvente como item essencial, e aí ser retirado da incidência tributária, né? Então, a gente tem hoje 23 dos 50, nós temos 23 estados aqui nos Estados Unidos que determinaram a isenção tributária em cima do absorvente, enquanto que 27 estados ainda tributam, mas a carga tributária chega a 6,25% a 10%, diferentemente aí do Brasil, que realmente, como a Adriana falou, supera os 20%, que de fato é muito elevado. E aí, nessa discussão, a gente consegue perceber 3 diferentes approaches para poder lidar, e que, de fato, estão sendo feitos, inclusive, por vocês aí no Brasil, que eu acho muito lindo e maravilhoso, que é o advocacy, né, que é exatamente esse trabalho junto ao corpo legislativo para tentativa de aprovar leis que isentem a tributação, e aí você tenha uma redução do valor do absorvente.
a questão da educação, e aí se vê muito a realização de workshops em escolas para trazer os meninos para a conversa, e aí criar-se uma informação mais globalizada para que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais igualitária, né, e consciente desse problema. Então, você tem um trabalho feito dentro das escolas para eliminar determinados mitos, respondendo algumas questões como, por exemplo, ainda que estando menstruada eu posso engravidar? O OB, ele tem a capacidade de romper o meu ímã? Então, existem várias questões que estão sendo abordadas dentro das escolas para poder trazer esse tema à tona para discussão. E a questão do fornecimento mesmo do absorvente em si, né, que tem sido feito de forma gratuita em apenas 4 estados para as escolas públicas, o que é muito pouco ainda. Os presídios nacionais, eles têm a distribuição gratuita porque é uma decisão federal, e também existe uma luta para trazer para os abrigos, né, que acolhem as pessoas com menos condições financeiras também. Então, existe essas 3 formas de approach, e dentro dessa atuação, toda uma corrente de apoio entre poder público, corporações, iniciativa privada e sociedade civil, de modo que tem se avançado muito bem. E considerando internacionalmente outros países, a gente pode citar aí Austrália, Malásia, África do Sul, que também, hoje em dia, não incidem mais impostos sobre os absorventes, quer dizer, um grande avanço, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Morgana. Realmente, a gente vê que as mulheres têm que se mobilizar, né, através dos movimentos sociais, fazer essas conexões com o poder público, para realmente a gente ter ações concretas e efetivas contra esse problema que é aviltante, né? Passo agora para a Melina, que é estudante de Direito. Ela se dispôs a estudar a pobreza menstrual e direito constitucional, escreveu um artigo sobre isso, e depois disso ela fundou o movimento Deixa Fluir, que é um movimento, junto com outros estudantes, um movimento de combate à pobreza menstrual, que tem uma repercussão grande em Fortaleza, uma força, né, grande. E aí eu queria que ele explicasse um pouquinho como que é o movimento Deixa Fluir, de que forma que vocês entram como parceiros nessa campanha. Eu fiquei muito emocionada quando a gente encontrou vocês, porque realmente você vê meninas jovens, né, se mobilizando aí para uma causa tão nobre. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada, primeiramente, ao pessoal do Tributos a Elas por ter nos convidado. Estou aqui representando o Deixa Fluir, não estou aqui como Melina somente, mas como realmente representante do Deixa Fluir, e explicando um pouco sobre o que é o nosso projeto, como é que a gente atua. Tudo começou, eu acho, com a relação muito conturbada que eu tinha com o meu ciclo menstrual. Com 6, 7 anos, eu fui diagnosticada com puberdade precoce. Tive que fazer um tratamento para isso, tudo pelo SUS. E aí fui menstruar, era para menstruar com 8 anos, fui menstruar realmente com 11 anos. Saudável. Só que aí, vivendo minha menstruação na paz e tal, com 15 anos, eu desenvolvi anorexia nervosa, perdi muito peso e parei totalmente de menstruar. Passei aí 1 ano e meio sem menstruar, por causa da falta mesmo de gordura no corpo para produzir hormônio. E aí depois, voltando no tratamento, me cuidando, voltei a menstruar. E sempre foi essa relação muito, quase como afetiva, posso assim dizer, com o meu ciclo, de realmente questionar e tal. E aí, entrando na faculdade de Direito, eu comecei a estudar muito sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre questões de gênero. E aí, na disciplina de Direito Constitucional, a gente sempre se depara com esse questionamento de que a Constituição ela traz a igualdade entre homens e mulheres. Só que isso não pode se reduzir à letra da lei. Realmente, instrumentos efetivos devem ser criados, implementados, para que a gente alcance essa igualdade. E aí eu construí um artigo que ele defendia a constitucionalidade do projeto de lei 4968, de 2019, de autoria da Marília Reis, que previa a distribuição de absorventes em espaços públicos
em escolas públicas e também nos presídios, algo que já é previsto, mas a gente sabe que nem sempre isso é levado a cabo. E eu tive a grande felicidade de ver ontem esse projeto de lei sendo votado na Câmara dos Deputados, tendo sido aprovado juntando a outros projetos de lei, incluindo um projeto de lei que nós, do Deixa Fluir, ajudamos a construir com o deputado Célio Studart, que a gente se propôs a ser um pouco inovador, trazendo também essa causa para os homens trans que menstruam, e muitas vezes as pessoas esquecem que homens trans também menstruam e vivem outros desafios para além de nós mulheres. E aí a gente teve essa felicidade de ver esse projeto de lei sendo aprovado ontem na Câmara. E nascendo desse artigo, chamei amigas que eu sabia que eram mega engajadas na luta feminista. Pessoal, bora criar um movimento para distribuir absorvente. Eu já sabia que existiam movimentos semelhantes em outras partes do país. A gente tem o Absorvendo Amor, por exemplo, em São Paulo, que é muito bacana. E aí, me inspirando nesses outros projetos, a gente decidiu criar o Deixa Fluir. E o Deixa Fluir, ele não tem só esse escopo de vamos distribuir absorventes. A gente tenta pensar de uma forma mais ampla. A gente não quer só distribuir absorvente descartável, porque a gente pensa muito na questão da sustentabilidade, que o nosso planeta não consegue mais sustentar a nossa produção. Então, realmente, pensar nos absorventes reutilizáveis, biodegradáveis. Fora isso, a gente sabe todos os mitos que envolvem a menstruação. Então, a gente também queria promover um debate realmente com a sociedade. E, assim, no começo, quando a gente estava criando o movimento, eu fui, de certa forma, até questionada pelos meus pais mesmo, de dizendo, pô, por que distribuir absorvente? Por que não distribui comida? Mas é exatamente isso, porque todo mundo já pensa nisso. Vamos distribuir comida porque é o mais básico que vem na cabeça. Mas a mulher que não tem acesso ao absorvente, ela está tendo ali a dignidade dela totalmente violada, a saúde dela violada, a educação muitas vezes violada porque ela falta a aula, o trabalho violado porque ela deixa de trabalhar às vezes porque não tem acesso àquilo, a liberdade de ir e vir. Então, foi com base nessas pesquisas, nessas trocas, que a gente construiu esse movimento. E hoje eu posso dizer que é um movimento que está conseguindo se sustentar, que está fazendo distribuição da maneira como a gente queria, que está chegando às escolas. E essa parceria com Tributos a Elas vem também nesse movimento que a gente quer fazer, de entrar nas escolas, de conversar sobre menstruação, de romper uma série de tabus que existem entre meninas e meninos. E o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai receber esses kits de absorventes reutilizáveis e vai distribuir para meninas que estão no começo do ciclo delas. Então, ali 11, 12, 13 anos, para, junto da cartilha, elas começarem a absorver a ideia da menstruação como algo totalmente natural. Como eu disse, eu parei um tempo de menstruar e aquilo tudo era sinônimo de que a minha saúde não estava ok. Então, quando eu retorno à menstruação, eu sei que a minha saúde está bem, que eu estou bem comigo mesma. Então, a gente quer levar esse empoderamento por meio também da menstruação, mas também que essas meninas saibam quais são os direitos delas e os homens também saibam quais são os direitos das mulheres para que eles também sejam ativos nessa luta. Citando um exemplo rápido, ontem eu estava dando uma palestra falando sobre violência contra a mulher, como identificar a violência doméstica, denunciar, e um dos questionamentos que foi feito, mais de uma vez, inclusive, era como trazer os homens para essa luta. E a gente tem que, eu acho que o mais importante é instigar o questionamento. Não reproduzir comportamentos machistas, mas também quando o homem reproduz um comportamento dessa forma, a gente questionar, de realmente levantar o debate em torno disso, levantar o diálogo, trazer a educação, a escola para perto da gente, a família para perto da gente. Então, assim, todos os atores da sociedade civil, trazer para perto para realmente promover esse questionamento. E é muito bacana de ver isso por meio de tantas mulheres que advogam em várias áreas, e trazer isso para as instituições nas quais vocês estão inseridas, né? De levar esse questionamento para os homens que trabalham com vocês mesmo, para que o direito deixe de ser só essa leitura de normas, essa aplicação fria e crua, e realmente passe ao campo da prática, porque a gente sabe que política, direito, ciência, por mais que a gente busque, às vezes, neutralidade, não é neutro. Então, se não vai ser neutro, porque é um fato, não é, vamos, então, utilizar de instrumentos para promover essa igualdade, seja combatendo a pobreza menstrual, seja combatendo a violência contra a mulher, mas, como um todo, combatendo essa violência estrutural contra as mulheres. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome do Deixa Fluir, por essa parceria, que com certeza vai mudar a vida de muita menina aqui no Ceará. Muito obrigada, Melina. Realmente, a gente tem que fazer uso das nossas forças, né, e das nossas habilidades.
que é o que a gente tem, né, para combater aí todas essas questões relacionadas às dificuldades sociais das mulheres, né, a questão da igualdade. Eu agradeço aqui a todas, né, que estão presentes, por fazerem uso dessas forças, né, diante de uma causa tão nobre e que precisa desses olhares, né, e dessas lutas. Agradeço a todos que nos assistem também, obrigada. Reiteramos que a nossa campanha está arrecadando recursos para compra de absorventes não descartáveis, que vão ser distribuídos em escolas públicas para adolescentes, né, em Fortaleza, através do movimento Deixa Fluir. E disponibilizamos, né, como material da campanha também essa cartilha de educação menstrual, a Linktree do Movimento Tributos a Elas tem informações sobre isso, e já vai estar disponibilizando a cartilha. Também estamos lançando o livro Poder Feminino, Entre Percursos e Desafios, que trata de assuntos, né, do universo feminino, do universo jurídico feminino, entre eles o tema da pobreza menstrual, tá? E outros temas, né, como eu falei, e parte da venda desses livros também vão ser destinadas à campanha de doação de absorventes não descartáveis. Muito obrigada. Herta, eu passo a palavra aí, que também quer finalizar. Queria, mais uma vez, agradecer a recepção calorosa da OAB, né, do Ceará, agradecer a parceria com a Secretaria, agradecer a parceria com o projeto Deixa Fluir. Eu acho que esse momento aqui, estou muito feliz, o Tributos a Elas está bem contente de estar envolvido nessa parceria fantástica, e há muito a ser feito, e vamos continuar nas lutas. E eu lembro aqui da frase da Cora Coralina, né? É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, sigamos juntas, unidas, na transformação de realidades. Obrigada aí a todos. Obrigada, Herta. Passo agora para a Adriana. Obrigada, Juliana. Bem, primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui hoje recepcionando vocês, né? Em nome representando aqui o nosso presidente, Dr. Jefferson Viana, nosso vice-presidente, Dr. Hamilton Sobreira, infelizmente a doutora Ingrid, que assim, praticamente organizou essa live aqui inteiramente, né? Ela teve problemas de saúde, não pôde comparecer, mas assim, sou muito grata a ela, gostaria de agradecer e dizer assim, que foi ela quem construiu toda a organização aqui da live, junto com a doutora Juliana, né? E dizer que a OAB Ceará, a Comissão de Direito Tributário, ela está de portas abertas para o projeto Tributos a Elas, né? Já somos parceiras desde o início aqui, doutora Joana, doutora Herta, agradecer também a presença da doutora Dione, da doutora Morgana, da Melina, da Joana, da Lorena, e dizer que nós estamos aqui prontos para apoiá-los no projeto, né? Ame seus ciclos, dizer que é um projeto assim, que está trazendo dignidade, primeiramente para as meninas do Nordeste, né? E é uma honra iniciar esse projeto aqui no nosso estado. E também agradecer a presença da doutora Fernanda Pacobaíba e da doutora Germana, a doutora Fernanda, que quando a Joana nos convidou, né, para a reunião, para levarmos essa pauta para ela, ela teve uma receptividade e prontamente já articulou para que esse projeto saísse, para que o governo do estado realizasse a distribuição, promulgasse a lei editasse uma lei para que os absorventes fossem distribuídos para as meninas de escola pública do Ceará, bem como a lei de isenção, né, dos tributos, colocando como item da cesta básica e trazendo a isenção. E só agradecer e dizer assim, que vocês são muito bem-vindas e que seguimos juntas, né? Estamos abertos aqui ao OAB Ceará, a Comissão de Direito Tributário está aberto ao projeto Tributos a Elas. Também agradecer a ANAF, né? Sim, a ANAF. O pessoal da nossa querida Dione aí, que está
com todos os kits praticamente aí do Ceará, por enquanto, estão sendo pagos aí pela ANAF. Esperamos a contribuição de vocês para que a gente consiga mais kits. Mais alguém? Doutora Morgana, quer falar? Mais uma vez, dar os parabéns a todas vocês. É um projeto muito lindo e tenho certeza que vai ajudar muitas meninas. E a gente vai ver isso lá na frente, no longo prazo, com certeza isso vai trazer resultados muito positivos, tenho certeza. Parabéns. Obrigada. Joana? Agradecer mesmo a parceria aqui que se formou. Tenho certeza que esse projeto vai ter muito êxito e que virão outros projetos depois. Estaremos aqui para dar continuidade aí a essa caminhada, né, que é longa, mas como o Herta bem disse, nós não estamos cansados e muito pelo contrário, né? Força não nos falta para tentar fazer a diferença aí nessa caminhada. E parabéns a todas vocês. Doutora Dione, quer deixar as suas palavras finais? Só agradecer mesmo, voltar a parabenizar o AB, tributos a elas, e colocar a ANAF à disposição. E lembrando sobre o perfume que fica nas mãos, é o Pequeno Príncipe que falava, né? Ela era apenas uma rosa. Que a gente possa ser rosa também no coração das pessoas, para estar sempre pronto para ajudar, para demonstrar solidariedade e para ensinar também as pessoas sobre dignidade, que é muito importante. Muito obrigada, gente. Um bom dia para todas. Bom dia a todos. Então, assim, esse é mais um Diálogos Tributário da OAB Ceará e que nós finalizamos aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam e até a próxima, pessoal.